Num certo dia, quando eu caminhava sem destino e paz, o Santo Espírito falou-me, encheu meu coração de júbilo e paz transbordante. Então eu percebi que pra sempre eu estaria em suas mãos. Vem, deixe-me agora te dizer, aleluia, vivo nos cuidados seus. Deixe-me agora te dizer, Cristo estendeu sua mão, sim, para mim, e o mal não tem mais poder, sim, sobre mim, pois tenho minha vida em suas mãos. Daniel era um bom homem que orava a Deus 3 vezes ao dia, e na oração o anjo do Senhor apareceu e disse a Daniel: deixa agora os teus anseios com o Senhor. Vem, deixe-me agora te dizer, aleluia, vivo nos cuidados seus. Deixe-me agora te dizer, Cristo estendeu sua mão, sim, para mim, e o mal não tem mais poder, sim, sobre mim, pois tenho minha vida suas Bem, o Projeto é Resposta é essa primeira temporada da Resposta. Nosso objetivo é termos a cada ano eventos chamados A Resposta. Por que A Resposta? Porque tem perguntas. Você tem pergunta, você tem questionamentos. E eu tenho certeza que você que está nos assistindo também tem vários questionamentos. Você tem muitas perguntas. E eu creio piamente que na palavra de Deus existe a resposta. A palavra de Deus ela é relevante, a palavra de Deus ela é atual e a palavra de Deus é impactante. E ela pode fazer a diferença na sua vida. A única coisa que você precisa fazer é tirar o pó de cima dela, abrir e deixar Deus falar com você. Ah, pastor, mas não tem uma Bíblia? Puxa vida, você pode ter no seu celular, em tudo. Hoje a Bíblia é muito acessível. Eu posso ficar imaginando aquele pessoal do Antigo Testamento, Novo Testamento. O livro de Isaías eram 2 rolos, imagina carregando, né? Vamos ler o livro de Isaías hoje, aí abre lá, né? Hoje você só vem aqui e já abre o livro de Isaías. O importante é você ler a Bíblia, não importa onde, se é papel, se é tecnológico, o importante é você ler a Bíblia. E nesta temporada da Resposta, nós vamos estar olhando e estudando um livro em particular, o livro de Daniel. Eu penso que o livro de Daniel tem muitas respostas atuais para nós. O importante é abrir a Bíblia e permitir que Deus fale. E hoje nós viemos com a pergunta: protestar? Será que nós podemos protestar? O que a Bíblia fala sobre protestos? Que tipo de protestos existem? E o que o livro de Daniel tem a falar sobre protestos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos querem escutar o que a Bíblia tem a dizer sobre protestos? Deixa eu ver as mãos. Eu acho que esse lado quer mais do que esse, então eu só vou falar para esse lado, tá? Vocês voltem amanhã, tchau, Deus abençoe vocês. Mas tem com certeza. Você também que está aí nos acompanhando, se quiser, mande um e-mail para nós, uma mensagem, faça sua pergunta e a gente, durante esse período, vamos tentar responder. Se não respondermos agora, quem sabe na próxima temporada trazemos a resposta ao seu questionamento. Antes de abrirmos a Bíblia, entrarmos no tema, vamos falar com Deus. Querido Pai, como é bom estarmos aqui entre amigos, como é bom estarmos na Tua presença, seja aqui no Dom Pedro, ou quem sabe ao redor do mundo via internet. Que o Senhor nos abençoe, que as Suas bênçãos possam ser estendidas sobre todos nós,
E agora que iremos abrir a Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu penso que estas cenas que nós estamos vendo aqui, elas não são novas ou novidades para nenhum de nós. Milhares de pessoas saíram às ruas, milhares de pessoas saíram a protestos, estudantes, professores, trabalhadores, aposentados. O Brasil vive um momento singular. O Brasil vive um momento que se une para protestar, para levantar a bandeira, para questionar, para buscar os seus direitos. E muitos me perguntam: pastor, posso ir ao protesto? Como que eu devo fazer? E sendo sincero, a Bíblia ela não vai contra e ela também não diz que é a favor. O importante é que o protesto sejam por coisas corretas e da maneira correta. Mas o grande tópico do protesto são as injustiças. E a injustiça que desencadeou todo o protesto foi aqueles 20 centavos. Aparentemente era só 20 centavos no aumento da tarifa do transporte público, dos ônibus. Mas quando as pessoas se uniram, e até o lema foi: o gigante alô, vocês estão aqui? O gigante bom. Não tem azul para ler, calma, vai ser amarelo dessa vez. Tá bom, já chegamos lá. O gigante acordou. Não aguentamos mais injustiça. E muitas pessoas uniram-se a esse movimento de 20 centavos para protestar contra a corrupção, para protestar com os desvios de recursos da Copa, para protestar contra a violência e vários outros aspectos. Mas dentro dos protestos, eu me deparei com algumas pessoas que levantavam uma outra bandeira, a bandeira da religião ou da espiritualidade. E isso me chamou a atenção. E uma pergunta começou a me passar na cabeça: quais são as pessoas, ou o que vem à mente quando vemos as injustiças e os outros tipos de sofrimento? Com quem protestar? Quando nós nos deparamos com terremotos, calamidades que devastam territórios, matam pessoas, quem nós vamos reclamar? Quando nos deparamos com a morte, quem sabe a morte de um pai, de uma mãe, de um filho, de um bebê. Quando nos deparamos com tal injustiça, quem nós protestamos? Quem você protesta quando passa pela dor? Você sabe que o mundo encontrou um bode expiatório quando passa por esses tipos de problemas. Tem alguém que eles gostam de culpar e protestar contra. Esse protesto não é novo, pelo contrário, é antigo. Tão antigo que eu não sei quantos de vocês já ouviram falar desse filósofo grego Epícoro de Samos. Epícoro de Samos nasceu no ano 341 antes de Cristo. 341 antes de Cristo. E morreu, quem sabe, entre 271 e 270 antes de Cristo. Só lembrando que antes de Cristo era decrescível, tá bom? Então ele nasceu em 341 e morreu em 270. Ele foi um filósofo grego e seu pensamento foi difundido em vários lugares. E ele propôs o paradoxo de Epícoro, e hoje é conhecido o paradoxo de Epícoro. E um dos grandes autores filósofos, Charles Bray, em seu livro A Filosofia da Necessidade, que ele escreveu em 1863, ele traduziu esse Epícoro, ou melhor dizendo, esse paradoxo de Epícoro. Olha que nome bonito, Epícoro. Alguém chama Epícoro aqui ou não? Não? Puxa, nome tão bonito como esse. Ninguém chama Epícoro? Alguém está grávido aqui, ou grávida? Epícoro, olha que nome lindo. Epicurinho, vem aqui, Epicurinho. Epicurinho. Opa! Sempre os meus amigos portugueses lá de Portugal. Mas vamos ver o paradoxo de Epícoro. Olha o que ele escreveu. Seria Deus desejoso de prevenir o mal, mas incapaz? Portanto, não é onipotente?
Seria ele capaz, mas sem desejo? Então ele é malévolo. Seria ele tanto capaz quanto desejoso? Então por que há o mal? Até o trocadilho de palavras é complexo aqui, mas o que ele está dizendo é o seguinte: se Deus é todo poderoso, por que existe o mal? E se a gente diz que Deus é bom, quantos já ouviram que Deus é bom? Opa, eu quero ver sua mão aí, que você está em casa, levanta a mão aí, você também já ouviu falar que Deus é bom? Bem, se Deus é bom, então por que tantas calamidades? Por que tanto sofrimento? E esta pergunta, esse questionamento tem abalado a fé de muitas pessoas. Se Deus é todo poderoso, por que Ele permite o sofrimento? Se Deus é bom, por que tantas pessoas morrem? Quantos já pararam e refletiram ou se questionaram? Eu quero ver as mãos. Alguns. Queridos, como eu disse, esta série, essa primeira temporada de A Resposta, tem como base, qual livro? O livro de Daniel. Livro de Daniel. E eu creio que aqui nós vamos encontrar uma resposta plausível para esta pergunta, esse questionamento. Nós vamos assim detalhar, nós vamos passar por todos os capítulos do livro de Daniel. E através desta jornada pelo livro de Daniel, eu tenho certeza que você vai encontrar várias respostas para a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, porque eu encontrei respostas para a minha vida. E eu quero começar no primeiro verso do livro de Daniel. E eu vou estar sempre lendo, ou tentando ler, as passagens nessa versão contemporânea da Bíblia chamada A Mensagem. Se você não tem e quer ter uma Bíblia bem legal, com uma linguagem bem atual, e já que é um programa jovem, né? E eu sou jovem, né? Com perda de cabelos, né? E um formato avantajado, né? Mas vamos tentar falar a linguagem. A resposta usando a Bíblia, a mensagem. E lá em Daniel 1, verso 1 e 2, segunda versão, a mensagem diz o seguinte: era o 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade, e o Senhor entregou. Tudo bem, vocês não sabiam. É o seguinte, outros que já participaram de seminários comigo já sabem, toda vez que tiver uma letra com uma cor diferente, no caso, para esse seminário vai ser amarelo, vocês é que leem. É nesse momento que eu tiro uma folga, né? Porque ó, eu falo, porque eu tenho que falar quase 30, 40 minutos, né? É nesse momento que vocês falam isso daí, eu respiro. Aí dá tempo de, né, engolir a saliva e falar, beleza? Vamos fazer um teste aqui. O Senhor entregou. Nossa, que teste meia boca, né? O Senhor entregou. Ou agora, só você de casa, o Senhor? Alguns estão se sentindo em casa aqui, tem uns puffs e tal, tapete, né? Mas vamos voltar no texto aqui. Daniel 1, verso 1 e 2 diz o seguinte: era o 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia declarou guerra a Jerusalém e sitiou a cidade. O Senhor entregou. O Senhor entregou o rei Jeoaquim de Judá nas mãos dele, com alguns utensílios do templo de Deus. Nabucodonosor levou o rei e os utensílios para a casa do tesouro do seu Deus, na terra da Babilônia, a antiga Sinear. Nesse texto nós vemos um conflito, um choque, uma colisão de dois sistemas, de dois mundos, de dois princípios, de dois poderes. De um lado nós temos um reino, o reino de Judá. Do outro, nós temos o Império Babilônico. Esses dois primeiros versículos nos começam a fazer, assim, contrapontos. Apresentam um reino, um outro reino. Um rei, um outro rei. Vamos ver alguns detalhes disso daí. Os dois reinos que aparecem. Aparece o reino de Judá e o reino ou Império Babilônico. O reino de Judá, ele fica aqui perto do grande mar Mediterrâneo, onde nós encontramos hoje Israel. A capital do reino de Judá era Jerusalém, que fica bem aqui. Judá significa seja ele louvado ou seja ele celebrado. Amém? Amém. Nosso Deus é digno de louvor.
E o nome Judá carrega isto na sua própria essência. E vários personagens bíblicos levaram o nome de Judá, mas um dos mais famosos e conhecidos é o quarto filho de Jacó e Lia, que deu origem à tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, elas ficaram por algum tempo cativos ou cativas no Egito e saíram do Egito para a terra que o Senhor os prometeu. Chegando lá, eles expulsaram as pessoas da terra, tomaram conta da terra e estabeleceram um reino. Mas houve uma guerra interna. E ao ver essa guerra interna, o reino foi dividido em duas partes, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte ficou conhecido como o reino de Israel. E o reino do sul foi conhecido como o reino de Judá, o reino em questão aqui, que aparece no livro de Daniel. Já do outro lado, nós temos o reino da Babilônia, ou melhor, o império da Babilônia. A Babilônia nasceu, ou o império da Babilônia nasceu, naquilo que nós conhecemos de Mesopotâmia. Mesopotâmia, que era a região entre dois rios importantes. Que rios eram estes? O rio Eufrates e o rio Tigre. Um lugar muito próximo, porque aonde há água, há vida. Eles vieram do colapso do Império Acadiano. O povo babilônico, o Império Babilônico, eles eram muito inteligentes. Eles sabiam de arquitetura, de agricultura, astronomia, direito. E até um dos grandes reis, ou líderes, e o primeiro que governou em 1730 a.C., foi Hammurabi. E aqueles que fazem direito, ou já estudaram direito ou leis, têm o código de Hammurabi. Quem que é advogado aqui? Quase advogado. Puxa, não vou poder mais fazer piada de advogado. Vou ter que te cortar da lista. Tem advogado entre nós. Mas obrigado. Então, o primeiro capítulo, o primeiro verso, nos diz que esses dois reinos, o reino de Judá e o império da Mesopotâmia, ou melhor, da Babilônia, eles entraram em conflito. A segunda informação que aparece são de dois reis. Nós temos o rei Jeoaquim e o rei Nabucodonosor. O nome Jeoaquim significa Yahvé estabeleceu, ou o Senhor levantou. Ele foi o quarto filho do rei Josias. Mas quando Josias veio a falecer, havia uma grande conturbação naquela área de poderes, e os seus irmãos foram depostos. E o rei, ou melhor, o faraó chamado Neco, olha outro nome bonito, né? Neco, que tal? Ou Neco, ou como que é o nome do outro? Epírico, né? Epícoro, né? Qual que fica melhor? Vamos fazer uma votação, qual que é o nome que vai carregar? É Neco ou Epícoro? Ok, quantos querem Neco? Deixa eu ver as mãos. Quantos querem Epícoro? Ó, Epícoro ganhou, já batizamos. Vamos depois achar o segundo nome. Epícoro, e a gente vai achando os nomes aí, né? Então, Jeoaquim, ele foi colocado no poder pelo faraó Neco. E ele ficou 11 anos no poder de Israel. Ok, pastor, como que foi? Que tipo de rei ele foi? Bem, a Bíblia traz um resumo do governo dele. E esse resumo nós encontramos em 2 Reis 23, 27. E nós lemos o seguinte: ele agiu o quê? Mal. Ele agiu? Mal. Ele agiu mal diante do Eterno, seguindo os caminhos dos seus o quê? Antepassados. Ele fez tudo o que era errado e mais um pouco. Ele esqueceu de Deus, ele esqueceu do Eterno, ele começou a fazer sacrifícios a outros deuses, ele começou a sacrificar filhos deles, parentes deles, era uma coisa só. Este foi Jeoaquim. Esse texto e vários outros textos da Bíblia apontam que Jeoaquim se esqueceu de Deus. Muito bem, mas nós também temos o rei o quê? Quanto já tinha escutado esse nome? Nabucodonosor. Repita comigo. Nabucodonosor. Só esse lado. Nabucodonosor.
Olha, fica até bonito, né? Epícoro Nabucodonosor Neco. Tá montando. Olha a alegria, olha a alegria. Obrigado. Depois não precisa agradecer tanto. Bem, Nabucodonosor, o nome dele significava que o deus Nabu proteja o filho. Nabu era um deus que os babilônicos adoravam. O seu pai foi, olha que nome bonito do pai dele. Vai embora não, olha esse nome aqui. Nabopolazar. Nabopolazar. Que nome bonito, né? Ô Nabinho, vem aqui, né? Nabopolazar. E ele foi o grande imperador do segundo império babilônico. E Alexandre o Grande. Nabucodonosor, ele era o grande general do seu pai. E ele avançou por muitos lugares. Ele era um rei ímpio que buscava deuses falsos. Não buscava a Deus que criou os céus e a terra. Então até agora nós temos um conflito entre dois reinos, dois reis, mas não para por aí. O texto também cita duas cidades. Cita a cidade de Jerusalém e a cidade de Babilônia. A cidade de Jerusalém, o seu nome tem a ver com paz. Já Babilônia, alguns acreditam que o nome Babilônia surgiu ali da Torre de Babel. Quantos já escutaram falar da Torre de Babel? Torre de Babel foi aquela ideia geniosa dos homens de construir uma grande torre com medo de um próximo dilúvio. Era com medo de dilúvio, vão construir. E ali Deus confundiu as línguas, segundo Gênesis capítulo 10 ali, e 11 e tudo mais, né? E quer dizer portão do céu. Então nós temos esse conflito de duas cidades, uma cidade chamada Jerusalém e uma cidade chamada o quê? Babilônia. E o último aspecto que aparece no texto que nós lemos, Daniel 1, verso 1 e verso 2, ali apresenta dois sistemas de adoração. Por quê? Ali diz que Nabucodonosor entrou no templo, pegou os utensílios e levou para dentro do templo, lá da casa do Deus deles. Ele entrou no templo de Jeová. E o Deus principal dos babilônicos, porque os babilônicos tinham muitos deuses, era o Deus Marduk. Mas o que é mais interessante é o seguinte: naquela época, as pessoas acreditavam que quando os povos estavam em conflito, em guerra, numa outra esfera, na esfera espiritual, os deuses também estavam guerreando. Então, o Deus desse povo guerreava com Deus do outro povo. E quem determinava a vitória? Não era as forças aqui na terra. Na crença deles, o Deus que determinava, quem determinava a vitória na batalha era quem? Os deuses. Então, se um povo ganhava, isso quer dizer que o Deus dele havia o quê? Ganho a batalha sobre o outro Deus. E qual que era o costume? O costume é que aqueles que ganharam pegavam as imagens do Deus perdedor e levava para dentro do templo do Deus o quê? Ganhador. Como se fosse um troféu, como se falasse, o seu Deus é fraquinho, o seu Deus é fraquinho, ele perdeu, ele está aprisionado dentro de nós. Esse era o conceito deles. Mas quando eles entraram dentro do templo de Jerusalém, eles não encontraram o quê? Imagem. Porque a lei judaica proibia elaborar imagens de Deus. Então o que eles fizeram? Eles pegaram todos os utensílios e falaram assim: olha, se a gente não achou imagens, vamos levar agora aqui os utensílios. Bem, se você perguntar para History Channel ou qualquer pessoa que estuda história, ele vai assim: ó, isso daí é simplesmente mais um conflito dos povos antigos entre duas nações, um ganha, outro perde. Isso é comum, isso daí aconteceu tantas vezes, não passa disso. E se Daniel tivesse só relatado essa briga, quem sabe
nós poderíamos interpretar dessa maneira. Mas no coração do verso que nós lemos, há uma informação muito importante. E eu quero ler com vocês novamente, Daniel capítulo 1, ali no verso 2. O Senhor fez o quê? Entregou. O Senhor entregou o rei Jeoaquim de Judá nas mãos dele. Olha que coisa estranha. A Bíblia, Daniel, aqui fala que a razão que Jerusalém perdeu a batalha não foi porque o Deus dos babilônicos venceu o Deus Jeová, mas eles perderam porque o Senhor fez o quê? Entregou. Aí alguns podem ler, está vendo, pastor? Está vendo? Deus é ruim, Deus é mau. Eu sabia, está aí, provado, Deus é mau. A Bíblia fala, se Deus fez isso com o próprio povo escolhido, imagina. Mas nós precisamos lembrar que esse texto, ele fala muito mais do que isso, ou melhor dizendo, é muito mais profundo. E eu posso dizer para você, em que nenhum momento era a intenção de Deus que seu povo sofresse, que seu povo fosse levado cativo. Esse não é o plano de Deus. Ou você acha que Deus gosta de ver pessoas sofrendo? Não! Deus não gosta de ver pessoas sofrendo. Deus gosta de ver pessoas prosperando. Mas nós vemos no caso aqui, que eles sofreram. Por que eles sofreram? Eles sofreram porque eles se afastaram de Deus. E eu gosto de usar um exemplo, eu já usei um exemplo aqui nessa igreja, a gente teve até uma história, né, um conto sobre isso, que é a história do guarda-chuva. Deus está derramando as suas bênçãos sobre nós, mas ao nós desobedecermos a Deus, ao nós não darmos ouvidos a Deus, o que ocorre? Nós abrimos o guarda-chuva para Deus e para as suas bênçãos. E quando nós não recebemos as bênçãos de Deus, nós ficamos com as consequências deste mundo, que é o quê? Sofrimento. Olha que interessante. Se você ler Deuteronômio, os capítulos 28, 29 e 30, você vai entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando. Deus fez promessas maravilhosas para o povo. Olha essas promessas que nós encontramos no verso 1 e 2. Se vocês ouvirem, mais uma vez, se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos, que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. Todas estas virão sobre vocês. E se você ler logo em seguida, você vai ver o seguinte: porém, se você não obedecer a Deus, você vai sofrer o quê? As consequências. E o que aconteceu com o povo de Israel? Quem que era o rei de Israel naquela época mesmo? Jeoaquim. E qual que foi o resumo da história de Jeoaquim? Ele fez tudo o que era mal. Ele fez tudo o que era mal e levou o povo a fazer o que era mal. Ou seja, naquele momento ele fez uma escolha errada, fez uma escolha de se afastar de Deus. E o grande ponto aqui, e a grande questão sobre o sofrimento, é uma questão de escolha. Você sabia disso? Sofrimento é uma questão de escolha. Que é isso, pastor? Você está dizendo que a gente escolhe sofrer? Não, estou falando que você escolhe sofrer. Tem pessoas que escolhem sofrer. Os masoquistas, que gostam de quê? De dor, de sofrer. Mas uma pessoa, na sua saúde mental equilibrada, ela não tende a procurar o sofrimento. Ela busca o quê? Busca paz, alegria. Mas como você pode dizer que as pessoas ou o sofrimento do povo tem a ver com escolha? Me acompanhe um pouquinho aqui na linha de raciocínio.
Você sabe quantas escolhas nós precisamos ou quantas escolhas nós fazemos por dia? Alguém tem ideia? Alguém quer chutar? Eu vou dar um CD. Não é só o pastor Roberto que dá presente aqui. Eu também dou. Também sou bonzinho. Quantas escolhas você acha que um adulto, em média, faz por dia? Alguém quer tentar? 10? 10 escolhas? 50? 100? 1000? Nossa, 1000 escolhas? Será? Quem falou aqui 300? Você falou 300? Errou. Uma pesquisa americana, e saiu até no jornal americano, diz que uma pessoa, em média, faz 35.000 escolhas por dia. 35.000 escolhas por dia. É muita escolha, né? Você nem sabia. Algumas são inconscientes, outras são o quê? Conscientes. E começa com a escolha assim: será que eu levanto da cama? Abro o olho ou não? Vou fechar um pouquinho mais. Não, vou abrir um pouco. Levanto da cama ou não? Para que lado eu saio? Que pé que eu ponho? E se você for somar essas coisas, nós chegamos o quê? A 35.000 escolhas por dia. E eu quero dizer para você que muitas delas nós escolhemos mal. E aqui vem um ponto importante, uma frase que eu gosto, e quem sabe você pode até colocar no seu Facebook essa frase agora, ou mandar para um amigo. Opa, esse meu amigo está fazendo uma escolha errada. Você pode mandar para ele. Olha o que diz aqui. Você é livre para fazer as suas escolhas. Você é livre para fazer as suas escolhas. Até a base da escolha é o que? É liberdade. Você é livre para fazer as suas escolhas. Mas é o que? Prisioneiro das consequências. Você faz o que você quiser, mas lembre-se que você terá consequências da sua escolha. A Bíblia apresenta uma ideia desta, um pouco diferente, mas também com a mesma linha de raciocínio. Gálatas 6, verso 7. Lá diz o seguinte: toda pessoa colhe o que plantou. Se você planta melancia, adivinha, o que você vai colher? Certeza? É claro que é melancia. E até a Bíblia fala, se você plantar ventos, você vai colher o quê? Tempestade. Essa é uma lei que Deus deixou para nós. Deus deixou o livre e arbítrio, o poder de escolha. Com que roupa eu vou sair, com quem eu vou conversar, o que eu vou comer. Deus deixou todas essas escolhas. Mas muitas das escolhas que nós tomamos, nós arcaremos com as consequências. Este é o preço da liberdade. E aqui, na minha opinião, está o cerne, o coração do sofrimento. De forma simples, podemos afirmar que o sofrimento é resultado da má escolha. Mas como assim má escolha? Quando a placa está lá dizendo 60 km por hora, você está andando, está indo para Caraguatatuba, passar esse feriadão, ia passar lá, porque você tem que vir para cá, né? 60, não, obedecer essa placa, eu vou andar do jeito que eu quero aqui, eu vou meter ao pé, 130, 140, aí tem uma placa lá, reduz a velocidade, curva perigosa, o quê? Você vai mandar em mim? Quem manda aqui sou eu sou o dono do meu nariz, né? Olha que coisa linda, sou dono, eu faço o que eu quiser, e continua na velocidade. Aí o carro não consegue fazer a curva, capota e fala, olha que Deus fez comigo. Foi Deus mesmo que fez isso com você? Ou foi a sua escolha errada em desobedecer a lei que levou você a este sofrimento? E não só isto, porque se o sofrimento não é ocasionado pelas más escolhas do nosso dia a dia, o sofrimento é ocasionado pela escolha que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Que escolha que eles fizeram? Pelo reino de dor,
pelo reino de Satanás. Deus falou: olha, você pode ficar comigo aqui no paraíso, a única coisa que você precisa fazer é me obedecer. Mas também tem outro lado lá. Se quiser, você come da fruta e lida e vive conforme o reino de Satanás. E qual foi a escolha? Vocês sabem? Alguém lembra? Eles comeram, desobedeceram a Deus, eles optaram pelo reino de Satanás. Foi uma boa ou foi uma má escolha? Péssima, terrível, a pior de todas. E quem é culpado? É Deus? Foi a escolha. E aqui, queridos, nós começamos a ver algo que está por detrás das cortinas. Esses 2 primeiros versos do livro de Daniel, eles são um plano de fundo de todo o livro e de toda a história da humanidade. 2 poderes, 2 forças, escolhas que precisamos fazer. É a luz versus a treva. E se eu andar perto da luz, isso não quer dizer que eu não vou ter problemas, mas isso quer dizer que eu estou perto de Deus, porque eu já vivo no mundo imperfeito do pecado. Sabe como Paulo, ele coloca essa situação que nós vivemos, entre essas 2 forças, esses 2 poderes, esse conflito que está ocorrendo? Em Efésios, no capítulo 6, nos versos 10 e 12, ele coloca da seguinte maneira: para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Eu e você vivemos no meio de um conflito entre as forças de Deus e as forças de Satanás. A princípio, no primeiro instante, o ser humano escolheu pelas forças do mal, e por isso, pela má escolha, é que o homem sofre. Pela má escolha, o homem sofre. Sofre por causa do pecado, e sofre também diariamente quando tomamos escolhas ruins. Com quem conviver, com quem andar, aonde ir. Igual ontem nós estávamos aqui montando todo este cenário, a estrutura, as câmeras. E quantos acharam bonita a igreja? Deixa eu ver as mãos. Puxa, que legal. Espero que você que está em casa aí também esteja curtindo, né? Aquela mãozinha assim, né? Curtindo a nossa estrutura aqui, que está bem legal. Mas enquanto a gente estava saindo daqui, a gente saiu daqui, eu acho que eu saí daqui por volta de umas 11h30, meia-noite. E quando eu passei ali, eu pensei que estava tendo, um pouco mais aqui atrás da igreja, algum evento ou alguma coisa. Tinha pelo menos umas 300 pessoas, carros parados, e o mais impressionante, só jovens, todos bebendo. E eu não estou aqui tacando pedra, e talvez você estava lá ontem à noite, mas veja, a escolha que estamos fazendo, estar numa hora fora de casa, vivemos numa sociedade perigosa, num ambiente que muitas vezes sempre sai briga e dá problemas. As escolhas que nós estamos fazendo, há um conflito, e por isso que nós sofremos, e é por isso que nós estamos aqui esperando que você faça a escolha certa. Tem uma escritora cristã chamada Ellen White, e eu creio que ela é muito mais do que uma escritora, ela recebeu um dom especial de Deus. Ela escreveu numa das suas cartas, que está registrada em Recebereis o Poder, na página 367, a seguinte frase, pensamento: um combate prossegue continuamente entre as forças para o bem e as forças para o mal, entre os anjos de Deus e os anjos caídos.
somos atacados pela frente e por trás, à direita e à esquerda. O conflito por que estamos passando é o último que teremos neste mundo. Achamo-nos no meio dele. 2 partidos estão lutando pela supremacia. Nesse conflito não nos é possível ficar o quê? Deus. Ou ficamos de um lado ou de outro. E aqui vem um ponto importante, porque a decisão que você fizer, o lado que você escolher, você terá que arcar com as consequências. Você é livre para escolher, mas você ficará preso nas consequências da sua escolha. Queridos, Jerusalém caiu sobre o domínio da Babilônia, não porque Deus quis. Deus viu, estava a par, Deus estava ciente, mas Jerusalém caiu no domínio da Babilônia por uma única razão, pela escolha má que eles fizeram. Porque se eles tivessem ficado com o Senhor, eles não teriam sofrido. Ah, pastor, mas eu não escolhi lá no Jardim do Éden, não era eu que estava lá. Esse negócio de Adão e Eva escolheu por mim, porque eu sofro, ele escolhe e eu sofro. E eu concordo com o que você está falando, mas eu quero dizer que quem sabe você não escolheu entrar nessa furada, porque o mundo que a gente vive é uma furada, é verdade ou não é? Mas você não é obrigado a ficar nessa furada. Você não é obrigado, porque a escolha que você fizer hoje vai determinar aonde você passará a eternidade. Olha que coisa importante, a escolha que você faz hoje, e vou um pouquinho mais além, a escolha que você faz agora, vai determinar aonde você passará a eternidade. Você vai colher aquilo que você plantar. E a pergunta que eu faço é: que escolha você está fazendo? Que decisão você está tomando? Você que está nos assistindo em casa, quem sabe viu aí uma mensagem no Facebook, ou uma mensagem no celular de algum dos amigos nossos que estão aqui dentro, e sintonizou aí a resposta, e está assistindo esse programa, e está pensando e escutando tudo isso. Quer dizer para você que a sua escolha, as decisões que você está tomando agora, elas determinarão o seu futuro. Por isso, o pedido de Deus, e se você for lá na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 30, você vai ver, Deus falando assim: eu proponho a vida e a morte para você. Se você escolher o meu lado, você vai viver. Se você escolher o lado de Satanás, você vai morrer. Eu proponho a vocês a vida e a morte, mas o meu desejo, diz Deus, o meu desejo para você é que você escolha a vida. Que escolha você está fazendo? Acho que todos nós já ouvimos falar deste que foi presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele conta que quando ele era garotinho, a tia dele levou até um sapateiro, e naquela época não só existiam os alfaiates que faziam as roupas, mas os sapateiros que faziam os sapatos personalizados. Olha que coisa fina, chique, né? Esse aqui foi personalizado, né? Eu pedi, dá um 42 aí, ele pegou a caixa do 42 e me deu, né? E ele falou que a tia dele levou ele lá no sapateiro, e o sapateiro perguntou: você quer um sapato bico arredondado ou bico quadrado? Eu não sei. Tá bom, você decide e depois me fala. Eu já peguei as medidas. Aí ele estava andando na rua e viu o sapateiro. O sapateiro: e aí? Você já decidiu? Você vai querer o bico quadrado ou arredondado para o seu sapato? Aí ele falou: não sei, não sei. Aí o sapateiro falou: faz o seguinte, na próxima semana passa lá na sapataria para pegar o seu sapato. Aí ele chegou lá. Quando ele chegou lá, um sapato era bico quadrado e o outro sapato era bico redondo. Aí o sapateiro falou para ele o seguinte: se você não tomar decisão, eu tomo por você. E Ronald Reagan, ele escreveu e falou muitas vezes sobre isso, e ele disse o seguinte: se você não tomar as suas próprias decisões, alguém tomará por...
Não tem como ficar em cima do muro. A Bíblia já diz, se você não estiver do lado de Deus, você está o quê? Contra Deus. Você não aguenta injustiça? Eu não aguento injustiça. Eu estou por aqui com as injustiças. Se você não aguenta a injustiça e quer protestar e quer algo melhor, lá a Bíblia diz em 2 Pedro 3,13, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e novas terras, nos quais habitam justiça. É escolher Deus a maior decisão que você pode fazer em meio ao protesto. Porque ao escolher Deus, você está garantindo, não a diminuição de 20 centavos, mas você está garantindo a sua vida eterna. Um lugar maravilhoso. E a minha pergunta para você nessa noite é: qual será a sua decisão? Você está no meio desse conflito. Você não tem como escapar. Qual será a sua decisão? Sabe, eu tenho certeza que centenas de jovens tiveram acesso e contato com este programa. E alguns decidiram não estar aqui. E queira Deus que esses que não decidiram estar aqui, que possam estar em algum lugar bom. Mas talvez algum desses pode ter escolhido sair com os amigos, num carro, de jovens que quem sabe estão bêbados, e correm o risco de sofrer um acidente. Mas você escolheu estar aqui. E a minha oração é que você possa continuar. Nós estamos começando uma jornada em busca de respostas. E a primeira resposta que eu quero lhe dar é: Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Ele não quer que você sofra. Ele quer abrir as portas para você. Ele quer te dar uma nova perspectiva, uma nova vida. Tudo depende da escolha que você está fazendo agora. Qual vai ser a sua escolha? Quero convidar o pastor Roberto. O pastor Roberto vai cantar uma música que fala sobre escolhas e decisões. E a minha pergunta para você é: diante da mensagem de hoje, de que lado você quer ficar? Quem sabe você já tem escolhido o lado ruim, mas hoje você se apercebeu que precisa fazer a escolha certa. Se você decidir, se você quer fazer a escolha certa, eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração por você, jovem. Quer dizer, eu quero estar do lado de Jesus. Nessa batalha entre o bem e o mal, eu quero estar do lado de Jesus. Se esta é a sua decisão, eu vou pedir algo corajoso, porque eu só peço isso para os jovens, porque jovem é corajoso. Eu gostaria que você viesse aqui à frente enquanto ele canta, porque eu quero orar com você. Eu quero orar pela escolha que você está fazendo, para que você possa continuar nessa sua decisão, a decisão de estar do lado de Jesus. Se você quer pronunciar, dizer para todo mundo: eu quero estar do lado de Jesus, enquanto o pastor Roberto canta, vem aqui bem pertinho da gente, porque a gente quer orar por você, confirmar a sua escolha, confirmar a sua decisão. Quantas perguntas ainda teremos aqui? Quantas escolhas para fazer? Tantos caminhos errados podemos seguir. É fácil errar outra vez. Eu sempre fui
fui livre pra fazer o que eu quis, pois Deus me deixou escolher. Pude aceitar o convite que o mundo me fez, mas quero prometer, meu coração vou entregar, irei aonde Deus mandar, do seu amor irei cantar, serei somente seu aqui. Talvez você pense que é tarde demais, que já não há volta pra você. Mas saiba que Cristo lhe chama, volta pra mim. Eu quero lhe dar o meu amor, meu coração vou entregar, irei aonde Deus mandar, do seu amor irei cantar, serei somente seu aqui. Vou sentir brilhar a luz do amor ao seguir o que Deus falar. Quero confiar em meio à dor e pra sempre irei cantar, meu coração vou entregar, irei aonde Deus mandar, do seu amor irei cantar, serei somente seu aqui. Meu coração vou entregar, irei aonde Deus mandar, do seu amor irei cantar, serei somente seu aqui. Serei somente Pode chegar mais pertinho aqui, não fica com medo da câmera não. Quero fazer essa oração por vocês. Olha que coisa linda. Como muitos de vocês estão decidindo pelo lado do bem. E eu sei que Deus vai conservar. Há mais alguém que gostaria de fazer parte dessa oração e dizer: eu quero fazer a escolha correta. Amém. Há mais alguém? Puxa, que coisa linda. Nós estamos por causa disso, é por causa de vocês aqui, para auxiliá-los a tomar a decisão correta, a correta do lado de Jesus. Você que está nos assistindo também, aonde você estiver, não sei se é aqui em São José dos Campos ou qualquer lugar do mundo, tome a decisão. Tome a decisão agora por Cristo Jesus, faça a escolha correta. Neste momento nós vamos inclinar a nossa cabeça e vamos fazer uma oração. Pai,
nós lhe somos agradecidos porque o Senhor nos abençoa, o Senhor nos ama. Percebemos que o sofrimento, ele é ocasionado porque estamos num grande conflito. E nesse grande conflito, nós nos posicionamos do lado errado. E por esta razão, pagamos o preço da escolha errada. Mas nós não queremos continuar da maneira que nós estamos. Nós queremos ter a oportunidade de vivermos na justiça, termos a oportunidade de estarmos contigo, de sermos felizes. Por isso, Senhor, aceita a decisão de cada um dos nossos queridos jovens, seja aqui na igreja Dom Pedro II ou na casa daqueles que estão nos acompanhando via internet. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa envolvê-los e que muito em breve eles possam estar contigo no paraíso. Mas enquanto esse dia não chega, que o Senhor possa enviar anjos para proteger estes jovens, que o Senhor possa enviar anjos para que o inimigo não tenha poder e para que eles possam ser vitoriosos nesta batalha, nesta guerra permanente que nós vivemos. Senhor, nos leve em segurança, para que amanhã possamos voltar e aprender um pouquinho mais das respostas que o Senhor tem para nos conceder, para nos dar, através da Bíblia e em especial do livro de Daniel. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.